Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro sábado deste mês de novembro do ano 2021, onde estamos realizando a reunião de socorro aos suicidas de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, ainda nos moldes virtuais, pois com certeza estaremos retornando o mais breve possível. Estamos estudando a obra Memórias de um Suicida, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. O amigo espiritual Camilo, ele nos apresenta a sua experiência. Um português do século XIX que comete o suicídio. Ao chegar no plano espiritual, ele vai observar que toda aquela construção que ele realizou durante a sua última existência, do ponto de vista filosófico, ideológico, religioso, não se sustentou diante da realidade que a vida nos apresenta. Este é o pior, vamos dizer, é a pior situação para o suicida. Ao chegar no plano espiritual e ter a certeza de que aquilo que ele realizou, querendo fugir de si mesmo, que é a fuga de uma situação que ele está vivenciando, não foi planejado, não foi consumado da forma como ele planejou. Porque ao cometer o suicídio, o suicida, a impressão que ele tem é que tudo vai acabar, vai se anular. Esta é uma falta de confiança na misericórdia divina. É a falta de confiança em Deus, em suas leis. A gente fala isso, assim, até com muita propriedade, porque temos a certeza absoluta de que já fomos suicidas. Falando por mim, estendendo ao grupo de socorro aos suicidas, mesmo que talvez não tenha sido um suicida direto, o indireto, com certeza, o somos, o fomos. E o nosso objetivo agora é dar uma contribuição através de nossa prece, de nossos melhores sentimentos, aqueles irmãos, aqueles corações que vêm vivenciando situações que possam levar ao suicídio, tanto aqueles que estão sendo acolhidos no plano espiritual e que já estão em tratamento no plano espiritual, seja nos postos de socorro, seja nas colônias espirituais, no caso, a Esperança, onde está o Hospital Maria de Nazaré, que é a grande diretora, gerenciadora desses espíritos, onde ela, pedindo a Jesus, pudesse ser a mãe daqueles corações desvalidos, daqueles corações que se sentiram órfãos e por isso se entregaram ao suicídio. Estamos atualmente na parte terceira do livro Memórias de um Suicida. O livro novo, ele é dividido em 3 partes. O livro velho, né? Eu estou com o livro velho, edição mais velha. Fala livro leve, são edições mais velhas, mais antigas. E os livros mais novos, as edições mais novas, elas não trazem essa divisão em primeira, segunda e terceira parte. Os capítulos são corridos. O capítulo 4, que nós já nos encontramos, traz o título O Homem Velho. E aqui, o Camilo está narrando uma experiência onde o grupo que ele se encontra
foram levados para a cidade universitária e lá eles estão se desenvolvendo através de estudos, e esses estudos, em um certo momento, passou a ser também prático. Estudos teóricos e práticos. E ele vai nos mostrar algo assim que nos deixou muito feliz ou felizes, que é o entretenimento de uma proposta educativa pedagógica do plano espiritual em relação àqueles que estão em tratamento, aos irmãos que se suicidaram e estão ali naquele processo, de trazer até eles esse entretenimento que eu falo, de artes como música, poesia, literatura e o teatro. Então, é a espiritualidade mostrando como que certos movimentos que hoje nós temos no plano físico, também o teremos, ou anteriormente ao plano físico, porque o plano espiritual, ele antecede e pré-existe ao plano físico, onde esses irmãos vão apresentar, do ponto de vista pedagógico, educativo, algo de suas habilidades, seja na artes, seja na literatura, na pintura, na escultura, no teatro. E ele vai descrever que dois irmãos que estiveram no corpo físico, Victor Hugo e Frédéric Chopin, ali se encontravam. Chopin apresentando-se com a música, Victor Hugo apresentando com a arte da poesia, da literatura, e ele vai descrever algo interessante relacionado aos dois, e depois ele vai nos narrar que os grupos foram divididos, e de acordo com as aulas práticas e teóricas que eles foram tendo, eles agora teriam que se apresentar como arte para uma banca examinadora. Olha que coisa interessante que o livro nos traz para refletirmos. E aí vamos dar, então, a continuidade à lição de hoje, que inicia dois acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente certos pormenores de uma situação que se afigurava indecisa e indefinível. Conquanto um espaço de 2 anos distanciasse a realização de um para outro. Fora por um daqueles dias festivos franqueados às visitações. Então, eles tiveram lá aquele momento, né, que eu acabei de falar, e logo em seguida, então, ele vai fazer uma outra colocação. Então, aquele momento passou, ele está trazendo informações ali da colônia ou da cidade espiritual. E aí ele vai nos narrar que 2 acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente alguns pormenores de uma situação que se afigurava indecisa, indefinível. E isso já perdurava por um espaço de 2 anos. Bom, o que será? Então vamos acompanhar aqui a leitura. Fora por um daqueles dias festivos franqueados às visitações. Interessante. Dias festivos franqueados às visitações. Quer dizer que espíritos de suicidas recebem visitas quando estão em condições de pessoas conhecidas, de espíritos como eles desencarnados, mas que não estão neste processo de suicídio, habitam outras dimensões, outras cidades espirituais, e que lá vão visitá-los em dias propícios a isso. Olha que algo maravilhoso. Imaginou? Você, ou eu, ou nós,
Vamos falar de nós. Estivéssemos, neste momento, na cidade espiritual, Esperança, e no dia de visitação recebêssemos a visita de um coração querido, de um coração amado, para nos dar força, para nos impulsionar, para nos revigorar, a fim de que nós busquemos o esforço necessário a vencer aquela situação para avançarmos, para estarmos ao lado daquele coração. Olha a espiritualidade trabalhando em favor de nós. E isso era permitido, ou é permitido, porque a colônia existe, e lá se encontram muitos irmãos nossos em tratamento. Na véspera, preveníramos de que os internos receberiam visitas dos seus, aí ele coloca entre aspas, dos seus mortos queridos. Isto é, membros da família, entes caros, já desencarnados, alheados, porém, do movimento. Supusemos apenas afeto aos mais antigos do que nós no aprendizado do Instituto. E por isso, limitamos-nos a esperar que algum dia tocaria também a nossa vez de rever os nossos. Então, olha, vou colocar aqui uma palavrinha comum nos dias atuais e que nós precisamos eliminar: ansiedade. Isso é um perigo. Então, a ansiedade, às vezes, nos prejudica e muito. E o Camilo aqui, ele vai se posicionar como ansioso a aguardar que um dia ele também receberia uma visita. E ele pensava que essa visita era para aqueles que já estavam lá, se encontravam lá há mais tempo, e ele ainda sendo ali, vamos dizer, novato, né, entre aspas, naquele processo atual do educandário, da cidade universitária, pensou que somente os mais velhos. Bom, bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato. Então, eles foram avisados, teve a preparação e no dia imediato seria aberto às visitações. Ele está trazendo para nós aqui que este trabalho era realizado por mulheres bondosas e caritativas. Elas que recebiam os visitantes, os acolhiam e direcionavam-os aos seus entes amados que ali se encontravam em tratamento, após passarem por um longo período de dor, de sofrimento, em regiões não tão boas do plano espiritual. Agora eu fico imaginando a felicidade de um coração que talvez pudesse ter acompanhado todo o processo, desde quando alguns ali se encontravam encarnados, sabemos disso, e tentou de todas as formas fazer com que a pessoa desistisse do suicídio, mas cada um tem o seu livre-arbítrio, cometeu, passou por aquele processo do Vale do Suicida, até chegar ao Hospital da Colônia Maria de Nazaré, o Hospital Maria de Nazaré, da cidade de Esperança, e até agora estar em condições de receber uma visita. Quem está no processo de internato, o suicida, ele não pensa. Mas aquele que está acompanhando de fora, observa todo o processo evolutivo daquele coração, desde a sua desencarnação
as fases pelas quais passou até aquele momento. Então, que alegria, que felicidade é para esse coração abraçar, conversar, após um longo período, com o afeiçoado, Senhor. Imaginemos como que deveria ser bastante bonito, ou como deve ser bastante lindo essas cenas que se produzem e continuam se produzindo nas mais diversas esferas espirituais. Imagine. Utilizando toda a habilidade de que eram capazes as mulheres, né, as recepcionistas, e com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para a nossa sensibilidade, ambientes íntimos, encantadores, por nos falarem as recordações mais queridas da infância como a da juventude. Quando as desesperanças da existência ainda não nos haviam dado a sorver o cálice fatal das amarguras. E criando-os a nós outros, os ofereciam como agradáveis surpresas, a fim de recebermos nossa parentela e amigos à proporção que chegavam. Criados ao ar livre, isto é, disseminados pelos parques e jardins de que a cidade era pródiga. Então, ele está narrando que a cidade era muito arborizada. Então, havia paisagens belíssimas, jardins para todos os lados da cidade Esperança, com uma variedade enorme de flores. À beira dos lagos serenos, sobre as encostas das colinas graciosas que pareciam lucilar, suavemente, irisadas sob o reflexo indefinível de revérberos multicores. Tais recantos não eram perduráveis, existindo temporariamente apenas enquanto durassem nossas necessidades de compreensão e consolo. Olha que coisa interessante. Havia um local destinado na cidade, apropriado a receber visitações, e as irmãs que aqui foram descritas, em comunhão com os espíritos que ali direcionam a cidade, elas criavam mentalmente. Vejam bem o que ele está descrevendo. Elas criavam mentalmente espaços que representavam lembranças do internato que ali se encontrava, da sua infância e juventude e de algum período em que ele viveu no plano físico. E aí ele vai descrever que esses cenários, eles eram temporários. Por que eram temporários? Porque os cenários, cada qual estará de acordo com as individualidades que ali se encontram. As lembranças que eu trago da minha infância não são as mesmas lembranças que você, que outros trazem. Cada um teve um tipo de experiência, de vivência. E até nisso a espiritualidade fazia com qual objetivo? De fazer com que aquele coração impulsionasse cada vez mais a sair daquela situação e vencer as suas dificuldades. E ele continua. Muitos deles traduziam o lar paterno, aquele recinto sacrossanto em que se passara a nossa infância e onde os primeiros anseios da vida
as primeiras esperanças haviam florescido e o quão tal saudoso e ardentemente recordado, e por aquele que apenas trevas e desespero deparou ao se transportar para o além. Outros lembrariam cenários edificados sob as doçuras da afeição conjugal, um recanto de sala, uma varanda florida, ao passo que mais alguns mostravam certa paisagem mais grata da terra natal, uma ponte bucólica, um trecho sugestivo de praia, uma alameda conhecida, por onde muitas vezes palmilhamos pelo braço protetor de nossas mães. Então, ele está descrevendo que neste ambiente, que por sinal deveria ser um espaço enorme, porque sabemos que Camilo estava em comunhão com 200 entidades que saíram ao mesmo tempo do Hospital Esperança e adentraram a cidade universitária. Então, era um grupo de 200, aqui no caso do Camilo, mas haviam outras. Então, só do grupo do Camilo eram 200. Então, o espaço devia ser enorme. Imagina se essas 200 entidades fossem recriadas algum momento em que ela vivenciou na existência, como ele colocou aqui, uma alameda, uma ponte, uma praia, uma sala, uma casa, que faça uma recordação importante para ela. E foi, pois, e agora entra a fala de Camilo. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci. Então, foi criado um ambiente que representava a casa onde ele nasceu, onde ele cresceu. Imagina você ali no plano espiritual ter passado por tantos desafios, dor, sofrimento, e de repente, num momento de refazimento, e agora podemos dizer até de merecimento por parte desses espíritos, que também faz parte do processo educativo pedagógico utilizado pela espiritualidade, criarem ambientes que já foram vivenciados por nós. Imagine como que Camilo deve ter ficado. E foi, pois, no próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida, a qual ainda na infância eu vira morrer e sepultar. De lhe beijar as mãos como outrora, ao passo que me atirava soluçando aos braços protetores de meu velho pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumara do meu coração, torturado sempre pela incompreensão e 1000 razões adversas. Revi minha esposa, a quem a morte arrebatara de meu destino em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado. Aqui um dado interessante que Camilo nos apresenta e que até então nós não tínhamos conhecimento. Estou falando nós, porque estamos chegando nessa parte agora, né? Porque quem já leu o livro, já sabe. Então, nós estamos trabalhando com calma, é como se nós não soubéssemos que Camilo, ele teve uma esposa e, recém-casado, essa esposa veio a desencarnar. É o que ele está narrando aqui.
Da mesma forma que ele está narrando que ele perdera a mãe ainda quando era criança. E ele lembrou de momentos de quando ele era criança, de que ele beijava as mãos da sua genitora. Mas vamos continuar aqui. Olha o que vai dizer. Revi minha esposa, a quem a morte arrebatara de meu destino em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado no invisível, se não fora a rebeldia do meu gesto nefasto. Então, Camilo está nos narrando que naquele dia, indescritível para o seu coração, ele pôde abraçar, beijar, conversar com a sua mãe, que ele perdera quando era criança, e com a sua esposa, que desencarnara, não sabemos qual foi o motivo da desencarnação, mas em um momento que poderíamos dizer, ele colocou, em um momento venturoso do meu matrimônio, eram recém-casados. Ele pôde abraçar essa esposa. Confidenciar tanto a mãe quanto a esposa, tantas coisas. Só que ele não atinava de que elas se encontravam ali, e se estavam ali, elas acompanharam ele durante os momentos que esteve no corpo físico. Talvez elas tentaram, em comunhão com a espiritualidade, retirar aquelas ideias, principalmente no momento crucial da sua existência, porque Camilo, ele ficara cego no plano físico, ele perdera a visão. E pelo fato de ter perdido a visão, isso abalou ele muito emocionalmente, a ponto de iniciar aí a ideia do próprio suicídio. Quantas vezes será a sua mãe ou a sua esposa, e muitos corações ligados ao dele, estiveram ali presentes, tentando incutir em sua mente a confiança em Deus, a fé, e tentar de todas as formas tirar ele daquele campo vibracional de querer se suicidar. Ele não nos narra isso, mas nós estamos ampliando, porque com certeza ele queria falar, ele precisava desabafar. E elas ali estavam para acolher aquele coração. E aí ele vai continuar. De todos eles, recebi carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto perene, reparando que nenhum me pedia contas do desbarato em que as paixões e as desditas me haviam transformado a vida. Então, ele não teve nenhum tipo de reprovação por parte, não somente da mãe da esposa, mas de outros entes queridos que ali também estiveram visitando ele. E recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno. Agora vejam bem, os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. Então, ele estava num ambiente que reproduzia o antigo lar, e ali aqueles corações ligados ao dele, recebendo
com muito carinho e agradecendo a oportunidade a Deus por aquele reencontro. Olha que coisa maravilhosa. Porque Ritinha de Cássia e Doris Mary tudo haviam preparado para que se perpetuasse em meu coração as impressões sacrossantas dos velhos laços de família. Estou trazendo aqui duas irmãs que eram trabalhadoras da colônia e elas foram as que criaram toda essa situação para que ele pudesse viver. Ambas asseveraram mais tarde que nós mesmos, sem o percebermos, fornecíamos elementos para que tudo fosse realizado assim, pois que nossos mestres, que em sendo instrutores e educadores, eram também lídimos agentes da caridade. Examinando nossos pensamentos e impressões mentais mais caras, descobriam o que de melhor nos calaria no ânimo e lhes transmitiam através de mapas e visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse a mais consoladora possível, porquanto necessitaríamos de toda a serenidade, do maior estado de placidez mental possível ao nosso caso, para que muito aproveitássemos da aprendizagem a fazer. Olha que coisa interessante. Eles que forneciam o material, que eram acolhidos pelos educadores, que eram seus professores, que eram aqueles que estavam ali trabalhando com eles, e eles faziam mapas, planejamentos daquilo que eles exteriorizavam no campo íntimo, do campo íntimo, através de seus pensamentos, através de suas emoções. E quando eles exteriorizavam, as imagens se plasmavam e os instrutores captavam essas imagens, colocavam em mapas e depois passou às duas irmãs que reproduziram. Olha que coisa interessante. Para a maior surpresa, nossos entes caros acrescentaram que nada podiam fazer em nosso benefício devido à situação melindrosa que criáramos com o suicídio. Bom, os seus entes queridos, depois do ato do suicídio ter se consumado, eles não tinham o direito, diante das leis divinas, de acrescentar nada para que eles pudessem sair daquela situação. Então, vejam bem a seriedade de como que aquele que suicida necessitará de um esforço muito grande que venha de si mesmo para vencer todas as suas dificuldades. Situação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem método de vida à parte dos demais cidadãos. Muitas lágrimas derramei. Então, escondido meu rosto envergonhado no seio compassivo de minha mãe, cujos conselhos salutares reanimaram minhas forças, reavivando em meu ser a esperança de dias menos acres, menos azedos para a consciência. E sob os cortinados olentes dos arvoredos, reunidos todos sob os dóceis floridos que lembravam os pomares e os quintais da velha casa em que vivi, até o jardim da casa elas reproduziram.
reproduziram. Embalado pela amorosa proteção de meus inesquecíveis pais terrenos, demorava-me muitas vezes em doces assembleias com muitos membros de minha família que, como eu, eram falecidos. Então, foi um dia inesquecível. Um dia que ficou ali gravado, registrado no campo da memória de cada um deles, para que este fato pudesse estar presente no campo de suas memórias, reativando as melhores e as doces lembranças para darem continuidade ao processo de tratamento. Então, vejam bem, e isso serve para todos nós. Quando nós passamos por uma situação desagradável, seja ela qual for, uma doença, por exemplo, o nosso estado mental, o nosso estado emocional pode agravar a nossa situação ou nos colocarmos numa situação mais suave, mais tranquila. Como que o nosso estado emocional e o nosso estado mental podem definir situações da nossa caminhada. A escolha de cada um. Cada um vai escolher. E essa escolha é respeitada. Ah, Delano, mas eu não escolhi isso. Essa escolha não é você falar da boca para fora. Essa escolha, ela é observada pela vibração que você emite. A vibração que você emite define o seu padrão mental, define o seu estado emocional, e esse estado mental e emocional é a sua escolha conforme a sua vibração. E essa vibração, ela é efeito. Efeito. Não causa. Ah, onde está a causa? Na vontade do espírito. É algo que nós precisamos ainda estudar e que as ciências no campo da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, ainda vai aprofundar e muito nessa área. Bom, vamos continuar aqui. Por sua vez, meus companheiros de infortúnio tinham direitos idênticos, não havendo ali favores especiais nem predileções, senão rigorosa justiça vazada nas leis de atração e finidade. Então, ele está descrevendo que todos os seus companheiros, né, suicidas, também tiveram o mesmo tratamento que ele estava tendo e que esse tratamento estava aliado à lei divina, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um que ali se apresentava. Nós vamos fechar por aqui. Temos muita coisa para refletir. Essa lição de hoje abre-nos a mente para outros ângulos dessa cidade esperança e de como que a espiritualidade, podemos até utilizar aqui uma palavra, nos carrega, mas nos carrega pelos braços. Nós temos que agradecer muito a Deus por tudo que temos recebido. Então, faremos a leitura agora do livro Vinha de Luz,
que é a leitura que nós faríamos hoje, se estivéssemos na sala mediúnica. E no momento em que eu estiver fazendo essa leitura, cada um possa mentalizar a sala mediúnica, mentalizar o seu espaço onde ali se assenta, ligar ao seu anjo de guarda, ao seu mentor, ao seu amigo espiritual e rogar a ele o fortalecimento a fim de que nós continuemos e que retornemos o mais breve a estarmos naquele espaço onde realizamos essa reunião de forma presencial. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, nós temos a lição 44, que traz o título Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações, ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informa-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Diante desta lição de hoje, estamos endereçando a Ti, ó Mãe Santíssima, as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, para que, em comunhão com os nossos benfeitores espirituais, possamos irradiar essas energias a todos os corações que se suicidaram e aqueles que mantêm essas ideias. Que teu amor alcance a todos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendito seja sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai ao Pai a cada um de nós, pecadores, não somente hoje, mas a todos os momentos
todos os dias de nossas existências e quando deixarmos no plano físico para o retorno à vida maior. Assim sendo, Mãe querida, envolva-nos em tua paz, em nome do Mestre amado, Jesus, que assim o seja.